Olá pessoal, temos um exercício aqui bastante interessante sobre dilatação linear. Ele fala para a gente que um estudante mediu o comprimento de uma haste de cobre utilizando uma trena de aço a 20 graus Celsius. Então, tanto a haste de cobre, que eu representei aqui à esquerda, como a trena de aço inicialmente estavam a 20 graus Celsius. E aí, ao fazer essa medição, o estudante verificou ali 95 centímetros. O comprimento inicial, que eu chamei aqui de LI, o comprimento inicial da barra de cobre era 95 centímetros. Depois, essa trena, tanto a trena como a barra de cobre foram resfriados até menos 15 graus Celsius e outra medição foi feita. A barra de cobre sofreu uma alteração no seu comprimento reduziu um pouco por conta da diminuição de temperatura, e aí ele quer saber essa nova medição, qual é o valor que a trena de aço está medindo na barra de cobre agora, ambas a menos 15. Então, pessoal, primeiro, a gente tem que entender que é uma questão de dilatação linear. A gente tem aqui uma mudança de comprimentos. Comprimentos da haste e da trena estão sofrendo mudanças. Então, é uma questão de dilatação linear. E sabendo disso, seria interessante a gente pensar da seguinte forma. Tanto o cobre como o aço vão sofrer a mesma mudança de temperatura. A variação de temperatura do cobre e do aço vão ser iguais. O comprimento inicial aqui de 95 centímetros vai ser o mesmo tanto para o aço como para o cobre. A gente poderia pensar, eu tenho esse pedaço da trena de aço de 95 centímetros, que seria o meu comprimento inicial, e também tenho essa haste de cobre a 95 centímetros. Os comprimentos iniciais são iguais. Então, se esses materiais tiverem o mesmo coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, se o alfa for o mesmo para os dois, com certeza absoluta, a variação do comprimento dos dois vai ser igual. E aí, se isso acontecesse, do alfa ser o mesmo para os dois materiais, não importa a mudança de temperatura, não importa qual seria o ΔT, porque o ΔL, a variação de comprimento, seria idêntica para os dois materiais. Então, a trena iria sempre indicar o valor 95 centímetros para qualquer temperatura que a barra de cobre ela tivesse. Mas isso considerando, que os dois teriam o mesmo alfa, o mesmo coeficiente, e estão sofrendo a mesma variação de temperatura. Agora, olhando nas alternativas, a gente percebe que isso vai ser impossível para essa questão. Todas as alternativas estão mostrando que a trena de aço vai indicar um valor diferente do que era indicado inicialmente. Olhando para os dados do enunciado, ele trouxe o coeficiente de dilatação superficial do cobre e o volumétrico do aço. Então, primeiro olhando para esses valores, a gente consegue fazer uma comparação dos coeficientes de dilatação linear para saber qual material vai sofrer uma maior dilatação ou uma menor dilatação. Então, pensando primeiro no cobre. O alfa do cobre, o coeficiente de dilatação linear dele. Como ele forneceu o coeficiente de dilatação superficial, eu quero o linear, ele forneceu o superficial. Eu tenho que pegar o valor do coeficiente superficial e dividir por 2. Então, o alfa do cobre vai ser 34 vezes 10 a menos 6, dividido por 2. Então, a gente tem aqui 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O alfa do aço, pensando agora no aço, que é o material da trena, ele forneceu para a gente o coeficiente de dilatação volumétrica, que seria o gama,
O gama eu tenho que dividir por 3 para descobrir o alfa. O volume tem 3 dimensões, eu pego o gama e divido por 3 e obtenho o alfa aqui do aço, coeficiente de dilatação linear do aço. Vai ficar 33 vezes 10 a menos 6 sobre 3. Então, nós temos aqui 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, olhando para os valores agora dos coeficientes de cada material, e sabendo que a gente está olhando para o mesmo comprimento inicial dos dois, e os dois vão sofrer a mesma variação de temperatura, como o cobre tem um maior coeficiente de dilatação em comparação com o aço, com certeza o cobre ele vai sofrer uma dilatação maior do que o aço. No caso aqui não seria uma dilatação, né? Não vai aumentar o comprimento, vai diminuir o comprimento, vai sofrer uma contração, vai encolher. A barra de cobre, a haste de cobre, vai encolher mais do que o aço. Então, olhando aqui no desenho, deixa eu até tentar aumentar aqui para a gente visualizar melhor. A haste de cobre, ela vai sofrer uma mudança de comprimento daqui de cima para baixo. O ΔL do cobre vai ser esse daqui, a mudança de comprimento. Agora, como o aço tem um menor alfa, um menor coeficiente de dilatação, que é 11 vezes 10 a menos 6, essa indicação de 95 centímetros vai encolher, vai descer uma quantia inferior à quantia que o cobre desce. Então, pensando aqui nesse desenho, o 95 ele vai ficar acima, a indicação da barra de aço que está impressa ali na barra de aço de 95 centímetros vai ficar acima da nova medição que vai ser feita da barra de cobre. Então, o resultado final nosso vai ter que ser um resultado menor do que 95 centímetros. Isso tudo pelo fato da gente ter analisado o valor dos coeficientes. Então, a gente já consegue descartar duas alternativas, a alternativa D e a alternativa A. Só de saber que o coeficiente do cobre é maior do que o aço, o cobre encolhe menos, o cobre vai encolher mais do que o aço. Então, a indicação do 95 vai ficar mais acima do que o tamanho da barra de cobre. Então, nós podemos descartar as alternativas maiores do que 95. Então, a gente fica com duas alternativas. E eu montei aqui, pessoal, um passo a passo. Essa questão aqui eu fiz questão de montar um passo a passo, porque o raciocínio dela talvez não é tão visível. Às vezes a gente até consegue chegar no resultado, mas depois que faz a questão fica na dúvida, será que é isso aí mesmo? Será que o raciocínio está coerente? Então eu montei aqui esse passo a passo para tentar deixar um pouco mais claro a ideia que o exercício trouxe. Então, olha só, a gente vai pensar primeiro quanto que irá valer 1 centímetro na trena a menos 15 graus Celsius se esse 1 centímetro fosse medido pela trena a 20 graus Celsius. Então, como assim? Aqui eu exagerei na diminuição do tamanho da trena para a gente tentar visualizar um pouquinho melhor. Eu tenho a trena a 20 graus Celsius e a trena a menos 15 graus Celsius. Então, ela sofreu uma mudança de comprimento. Aqui eu exagerei bastante, mas é para a gente tentar enxergar melhor. Quando nós olhamos aqui para a distância entre duas indicações, dois risquinhos ali que equivalem a 1 centímetro na barra que está a 20 graus Celsius, essa distância vai diminuir na hora que a temperatura passa para menos 15. O 1 centímetro, a leitura
na trena de aço a menos 15 graus Celsius, vai continuar. O 1 centímetro não vai sair dali porque aquele valor está impresso na trena. Mas o 1 centímetro a menos 15 com certeza vai ter um tamanho menor do que esse 1 centímetro na trena a 20 graus Celsius. Então, nosso primeiro passo vai ser calcular quanto que vale, se a gente pegasse a trena a 20 graus Celsius, quanto que vale esse 1 centímetro na barra de menos 15 na trena de 20. Então, aqui eu quero saber esse comprimento. Quanto que está valendo esse 1 centímetro a menos 15 graus Celsius na trena original, na trena que estava a 20 graus Celsius. Então, eu separei as informações que o exercício trouxe. Aqui eu mostrei novamente o cálculo do coeficiente de dilatação linear do aço. Aqui nós temos a variação de temperatura, temperatura final menos a inicial, então ficou menos 15 menos 20, que deu menos 35 ΔT, variação de temperatura. Então, a mudança de comprimento que 1 centímetro vai ter quando ele é resfriado para sai de 20 e chega a menos 15, vai ser encontrado aqui por essa expressão. O alfa do aço 11 vezes 10 a menos 6, o ΔT menos 35. Fazendo essa multiplicação, pessoal, nós vamos ter um ΔL, aqui uma variação de comprimento, de menos 385 vezes 10 a menos 6 centímetros. E aqui, tirando a notação, aqui tirando a potência de 10, andando 6 casas com a vírgula para a esquerda, nós teríamos o número escrito dessa forma sem a potência de 10. Esse sinal de menos indica para a gente que a variação do comprimento foi negativa. Indica que o comprimento, na verdade, diminuiu ao invés de aumentar. E fazendo uma aproximação, para a gente não precisar trabalhar com esse número muito longo, eu vou colocar aqui 0,0004 centímetros. Então, esse seria o tanto que o 1 centímetro na trena a 20 graus Celsius sofreu de mudança. Ele encolheu essa quantia aqui, que eu chamei de ΔL, ele encolheu 0,004 centímetros. Então, o comprimento final, esse 1 centímetro na trena a menos 15, vai ter um comprimento final que vai ser o comprimento que ele tinha antes, menos o tanto que variou, que foi 0,0004. Era 1 centímetro antes e encolheu 0,0004. Essa conta vai dar 0,9996 centímetros. Então, 1 centímetro na trena de aço a menos 15 equivale a 0,9996 centímetros na trena original, que foi onde foi feitas as medições inicialmente. Feito isso, próximo passo nosso seria descobrir o que aconteceu com a barra de cobre, né? Qual vai ser o comprimento da barra de cobre depois que ela sofre essa mudança de temperatura. Mas para descobrir esse comprimento, primeiro, analisando vamos supor que a trena não tivesse sofrido a mesma diminuição de temperatura. O único elemento que está sofrendo uma mudança de temperatura é a haste de cobre. A haste de cobre vai sofrer uma mudança de temperatura de 20 para menos 15, porém a trena foi conservada a 20. Eu conservei a trena original a 20 graus Celsius. Então, vamos pensar na dilatação dela, na dilatação da haste de cobre. Ela tinha um comprimento inicial de 95,
O seu coeficiente de dilatação, nós já calculamos que dá 17 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura vai ser menos 35 graus Celsius. Essa variação de temperatura, fazendo os cálculos aqui corretamente, vai dar menos, aqui eu coloquei todas as casas possíveis, 56525 vezes 10 a menos 6. Ajustando aqui, tirando a potência de 10, esse número vai ficar 0,056525 e aproximando esse valor, eu posso, como aqui, esse 5,6 eu posso aproximar esse número para 0,06 centímetros. Então, essa foi a diminuição sofrida pela barra de cobre. Detalhe importantíssimo aqui no raciocínio dessa questão. Quando você faz a conta da dilatação linear, usando a formulinha aqui, o comprimento que você coloca aqui no início, esse LI, você vai se perguntar assim, esse comprimento foi obtido por qual instrumento? Esse comprimento foi obtido pelo instrumento que era a trena a 20 graus Celsius. Então, quando você descobre a variação do comprimento, essa variação do comprimento que você está descobrindo é exatamente a variação do comprimento que seria obtido caso você fizesse a medição com a mesma trena que você fez a medição do comprimento inicial. Então, o resultado que você tem aqui é o mesmo, está sendo obtido com o mesmo instrumento que você calculou LI. Então, o comprimento final dessa barra de cobre, usando a trena ainda a 20 graus Celsius, vai ser 95, que era o comprimento inicial, menos o tanto ali que encolheu, 0,06. Então, o comprimento final dessa barra seria indicado como 94,94 centímetros. Agora, para a gente encerrar e finalmente, chegar na resposta que o exercício está pedindo, a gente vai comparar esse resultado que foi obtido na trena a 20 graus Celsius com a trena a menos 15. Então, vamos olhar aqui no desenho. A trena a 20 graus Celsius mediria um comprimento final da haste de cobre a menos 15 como sendo 94,4 centímetros. Ela iria marcar essa indicação. Agora, nosso objetivo é descobrir quanto que a trena a menos 15 graus Celsius iria indicar. Esse X aqui. Quero descobrir esse X. E agora a gente faz uma regrinha de 3. Nós sabemos que cada 1 centímetro na trena a menos 15, nós descobrimos, equivale na trena a 20, 0,9996 centímetros. Agora, o comprimento da haste de cobre na trena a 20, que é 94,4, vai ser quanto na trena a menos 15? Multiplicando em cruz, fazendo a continha, a gente vai obter aqui um valor aproximadamente de 0,9497, ou melhor, aqui já seria a resposta final, ficaria 94,97 centímetros. A gente está trabalhando aqui desse lado também em centímetros, e aí transformando para metros, dividindo por 100, 0,9497 metros. Essa daqui, finalmente, é a nossa resposta do exercício. A alternativa aqui seria a alternativa C.